Olá, doutor, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Sinara. É um prazer estar aqui com vocês também. Olha só, eu vou contar para vocês que eu estava assistindo outro dia a série do Cazuza. Coloca aí o cartaz da série, por favor, Gui, ó. Essa série aqui, ó, tá na Globoplay, Cazuza Além da Música. Eu sou super fã do Cazuza desde a adolescência, né? E aí, eu falei, eu vou fazer alguma coisa essa série. E aí a gente está sempre convidando aqui diretores, atores, mas dessa vez eu quis fazer diferente. Eu quis entrevistar uma médica infectologista que aparece no programa para a gente falar um pouquinho sobre Cazuza, sobre a série e também sobre HIV/AIDS, né? Que é um tema sempre importante para a gente falar. E me surpreendeu, viu, Mafê, quando eu te vi e eu me dei conta que eu, na minha vida, nunca conheci uma médica que fosse mulher trans, sabia? Isso é uma. Eu, infelizmente, ainda sou exceção, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade de ter pessoas trans e travestis dentro da universidade, né? Dentro da universidade, da faculdade de medicina, mais ainda, né? Que é uma faculdade ainda, por mais que a gente tenha tido aí uma expansão do ensino superior com a abertura de novas oportunidades, infelizmente essas oportunidades ainda não chegam nas pessoas trans, né? Que coisa! Você já tinha transicionado quando entrou na universidade? Não, não, eu transicionei após a minha residência, Uhum. a minha É formação, né? incrível. E é incrível porque você pode trabalhar, óbvio, em qualquer área da medicina, né? Nada te impede de ser de nenhuma área da medicina. Mas é maravilhoso que você esteja lá no Emílio Ribas, né? Cria uma conexão com as pessoas que são LGBTs. Incrível, não é, Mafê? Com certeza, com certeza. Eu acho, Sinara, que eu poderia realmente estar indo para qualquer área da medicina Claro. dentro dessa questão, né? Mas fazer medicina foi uma escolha que não veio assim desde a infância, como normalmente as pessoas que fazem medicina falam, né? Ah, eu sempre sonhei em ser médica. Eu nunca sonhei em ser médica, na verdade, eu venho da Zona Leste de São Paulo, então estar na faculdade de medicina nunca foi uma possibilidade de sonho, né? Acabou acontecendo dentro da vida de que eu acabei indo para lá. E uma coisa que eu sabia quando eu saí da faculdade é que eu queria trabalhar para minha comunidade, né? Para as pessoas LGBTQIAPN+, por conta de que eu via o quanto deficiente era o atendimento da minha população dentro do sistema de saúde, né? Quando as pessoas da comunidade LGBT te encontram, como que é? Eles se surpreendem, ficam felizes? Conta aí para mim. Hoje, hoje, na minha prática, a grande maioria do tempo eu atuo com comunidade LGBTQIAPN+, né? Eu atuo não só no pronto-socorro do Emílio Ribas, mas num centro de pesquisas aqui em São Paulo também, onde o nosso foco é em população LGBTQIAPN+, no que tange à prevenção de HIV, né? Então, é sempre bom poder trocar e o quanto principalmente as mulheres trans e travestis ficam felizes de poder entrar num consultório e ver que existe uma possibilidade de olhar para o lado, olhar para frente, né? E ver uma igual a elas. Então eu fico muito feliz de poder ser esse apoio dentro dessa caminhada de saúde. Infelizmente, a classe médica, sobretudo o CFM, né? Nos últimos anos, desde a Covid, a gente teve uma experiência, tem tido uma experiência muito decepcionante com parte da categoria médica que se mostrou muito reacionária, né? Inclusive a ponto de passar cloroquina para as pessoas, né? Que é isso aí, é ser anticientífico, né, Mafê? Com toda certeza. Acho que a pandemia foi um grande divisor de águas em relação a quem realmente estava aí disposto a acreditar e fazer ciência e quem não estava só disposto a tentar de alguma forma extorquir pessoas, usar disso de uma forma mercantil, transformando a saúde em mercadoria, né? Dentro da Infecto, a gente acaba tendo muito mais contato com populações em situação de vulnerabilidade, né? A gente está falando de infecções, doenças negligenciadas, a gente está falando de doenças onde
existe dificuldade de novos tratamentos. Obviamente que eu não estou falando do HIV, estou falando de outras tantas doenças, né? Tuberculose, hanseníase, doenças aí que são esquecidas dentro da prática médica, dentro da saúde, né? E, infelizmente, a Covid veio para colocar mais evidências dentro dessa questão da separação entre você estar na infectologia para cuidar de pessoas, para prevenir que, por exemplo, pandemias aconteçam ou estar para ganhar dinheiro, né? E isso foi muito bem colocado na pandemia, né? Você sentiu alguma rejeição da classe médica em relação não só à sua postura como mulher trans, mas em relação à sua postura mais acolhedora dessas populações? Ah, Sinara, acredito que sim, porque eu trabalho com infecções sexualmente transmissíveis, né? Já é difícil falar sobre sexualidade dentro do Brasil, né? Falar sobre infecções sexualmente transmissíveis dentro de um país onde naquele momento estava sendo colocado imagens de medo em cima de infecções sexualmente transmissíveis, né? A tática utilizada para prevenção daquela época de governo era uma tática de medo, né? Olha aqui a imagem que fica feio se você tem sífilis. Se você tem AIDS, fica desse jeito, né? Que é a imagem que muitas das vezes a mídia veiculou desde a época do início da pandemia de HIV, né? Colocando aí se você for gay, você vai ter AIDS, né? Essa imagem estigmatizante, essa imagem menosprezante de uma comunidade, né? E trabalhar com população LGBTQIAPN+, é trabalhar com quem nem deveria estar dentro do serviço de saúde, né? Porque eu não aprendo sobre comunidade LGBTQIAPN+, dentro da faculdade. E eu garanto que muitas outras áreas da saúde nunca ouviram falar da minha comunidade se não fosse, por exemplo, dentro da psiquiatria, quando a gente ainda era doença mental, né? Nossa. Então, a medicina ela não quer que a gente esteja aqui, né? A medicina não quer que ciências médicas discutam saúde da minha população, não quer olhar para ver os números, não quer olhar para ver aonde a gente está. Tanto que a gente tem uma deficiência muito grande com relação a dados em saúde da minha comunidade, né? Eu achei interessante nesse filme do Cazuza, porque, diferentemente de outros filmes que já foram feitos sobre o Cazuza, ele foca bastante na questão da contaminação por HIV, né? Você sabe, Mafê, pessoal que está ouvindo a gente, a minha geração pegou no peito essa história do HIV, sabe? Quando eu tinha 17 anos, hoje a gente está vendo gêneros fluidos, né? Estava tudo acontecendo naquela época. Estava acontecendo, meus amigos usavam batom, pintavam os olhos, beijavam na boca. Veio a AIDS e acabou tudo, foi tudo para trás. Teve um retrocesso absurdo em termos sexuais, né? Com a AIDS, as Com pessoas toda ficaram certeza. com medo, as pessoas achavam que iam pegar, as pessoas. E veio logo no começo um preconceito muito grande, por exemplo, você não podia usar um copo que a pessoa usava, você não podia usar um talher. Então foi um período muito sofrido para a pessoa que tinha HIV, né, Mafê? Com toda certeza, né? Vinculado a uma questão de que ninguém sabia o que era essa doença, né? Um Exato. desconhecimento virológico muito grande e uma falta de medicação durante muitos anos, né? A comunidade LGBTQIAPN+, e quem a cercava, né? Os chamados simpatizantes da comunidade Sim. LGBTQIAPN+, viram acontecer uma aniquilação da comunidade, né? Muitas pessoas morreram, muitos homens homossexuais, muitas travestis, muitas mulheres trans acabaram morrendo dentro desse início de pandemia. A minha comunidade, com toda certeza, foi uma comunidade muito afetada pela pandemia de HIV e AIDS, né? E é isso, né? Veio logo depois de um período onde a gente estava recomeçando a falar de sexo, de liberdade sexual, as pessoas usavam roupas diferentes. E aí, até mesmo dentro das análises, não só da saúde, mas da moda mesmo, né? Você olha, os homens antes do HIV, eles usavam cropped, eles usavam shortinho, eles usavam cabelos longos, eles usavam cores. Depois da década de 80 e 90, homem era calça jeans, roupas largas, uma roupa que não remetesse a quem estava exposto ao HIV.
né? Exato. Então, aquilo foi muito estigmatizante e trouxe não só sorofobia, não só estigma com relação ao HIV, mas também muita LGBTfobia, né? Durante Isso. muito tempo, a mídia veiculou que o HIV era um câncer gay, né? Durante muito tempo, a mídia colocou que só homossexuais e travestis é que disseminariam o HIV, né? Então, é um trabalho que pode ter sido começado lá em 1980, com as primeiras reportagens. Até hoje eu recebo pessoas que têm essa imagem na cabeça, no subconsciente, do que é o HIV. Aquela imagem, a gente vai falar acho que daqui a pouco, né? Mas aquela imagem de Cazuza na capa da Veja, é uma imagem que, infelizmente, ela ainda está na mente de muitas pessoas LGBTQIAPN+, como esse é o nosso destino. É padecer em praça pública, vivendo à mercê de um acesso à saúde, né? Então, meu trabalho, em grande parte, é desconstruir conceitos errados sobre HIV, né? Conceitos que foram trabalhados durante muito tempo de forma errada, né? Disseminados de forma errada, para que hoje a gente consiga estar discutindo o que a gente discute, né? Então, esse termo, gente, que no começo era usado, mas agora não se usa mais porque é um termo pejorativo, é um insulto, era o termo aidético, ainda hoje é usado como insulto contra pessoas homossexuais, né? Com toda certeza, não só quando, assim, quando uma pessoa quer machucar a respeito da questão do HIV, né, ela sempre usa essa palavra para poder diminuir as outras, colocar que essa pessoa talvez seja uma pessoa promíscua, uma pessoa com uma ideia de sujeira, uma pessoa que não se cuida, né? Quando, na verdade, as pessoas que vivem com HIV, né, hoje a gente usa o termo PVHA, né, que são pessoas que vivem com HIV ou AIDS, né? Essas pessoas, na grande maioria das vezes, cuidam muito mais de sua saúde de quem não vive com HIV, né? Porque elas estão passando em consultas rotineiramente, fazendo exames, sendo acompanhadas por profissionais da saúde de forma multidisciplinar. Então, acaba sendo aí até um erro as pessoas pensarem dessa forma, né? E, como a Sinara disse, a gente não usa mais esse termo de forma alguma por conta de que isso é de toda forma, um preconceito, né? Exato. Hoje tem muita gente, inclusive o documentário mostra isso. Mulheres, homens, héteros, homossexuais, vivendo de forma saudável, sendo soropositiva, né, Mafê? Isso mesmo, isso mesmo. Hoje a gente chegou numa era que é uma era onde os antirretrovirais, que são as medicações que tratam o HIV, são com uma menor quantidade. Tem gente que toma um comprimido por dia, né? E com a menor chance de efeitos colaterais em toda a história do HIV, né? E consegue aí se manter o que a gente chama indetectável, que é o estado de não ter vírus circulante no corpo, né? E isso faz com que essa pessoa tenha uma vida como qualquer outra pessoa. Ai, que bom, que maravilha, né? E o Brasil é um país que avançou bastante. Eu acredito, não sei se a gente pode afirmar isso, ou estou te perguntando aqui. O Brasil é um dos países mais avançados em relação ao combate ao HIV no mundo? Com toda certeza, o Brasil é ainda uma referência na política de HIV, tá? Uhum. É obviamente que a gente precisa entender que uma política de HIV não é só remédio de HIV, né? O remédio é uma parte, as outras coisas ao redor podem ser cuidados em saúde, atendimento médico, atendimento de outros profissionais não infectologistas, plano de vacinação, imunização conjunta das pessoas que vivem com HIV e todo uma gama de direitos para essas pessoas, né, que colocam o programa de HIV do Brasil como uma referência. Obviamente que a gente consegue isso por conta de que o nosso sistema de saúde, sendo 100% público, né, ele consegue colocar a toda a disponibilidade disso, desse cuidado dentro do SUS, né? A gente tem o SUS como sendo o grande pilar de uma política de HIV que realmente dá certo, não só no tratamento,
mas na prevenção do HIV. Hoje o Brasil é referência, não só aqui na América Latina, sendo um dos países que mais distribui PrEP na América Latina, mas um dos países com maior programa de prevenção em ISTs e HIV do mundo, né? Maravilha. Agora eu vi aqui que o governo Bolsonaro, até nisso, ele atacou, gente. Quer dizer, um programa que para o bem da população, e ele reduziu as verbas para tratamento da AIDS na época que ele foi presidente. Isso foi revisto já, né, Mafê? Isso já foi revisto. Acredito que os ataques do governo Bolsonaro foram desde uma parte ideológica da coisa, né? Por conta de que, logo no começo, o nome do departamento de HIV foi trocado. Não se existia mais o nome Departamento de HIV no Ministério da Saúde. Ele foi colocado para doenças crônicas infecciosas, que era para tirar qualquer ligação com o nome possível, Meu né? Deus. A gente teve várias dificuldades, vários entraves de disseminação de políticas públicas com relação à prevenção durante esse governo, né? E todo um desserviço acompanhando, né? Que é um desserviço feito nas divulgações de mídias, né? As pessoas que estavam alinhadas a este governo falavam mal de HIV, falavam mal da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, demonizavam as pessoas que estavam buscando prevenção de outras formas. E isso fez com que a gente desse uma retrocedida, mas logo depois, no primeiro dia de governo Lula, já teve a canetação e o nome do departamento já voltou a ser o Departamento de HIV e AIDS. E aí, hoje a gente já tem de novo verba destinada para isso. Hoje a gente já tem aí um programa mais estruturado, incentivando novos manuais, novos guias sendo colocados aí em circulação, novos lugares onde as pessoas podem pegar a PrEP ou podem se consultar. Então, isso está sendo maravilhoso. Olha só, gente, o Cazuza morreu há 35 anos. A Mafê não chegou nem a conhecê-lo em vida. Pena, Foi. né? Quando ela nasceu, você está com 33, não é isso, Mafê? Eu tô com 33, isso mesmo. E o Cazuza morreu há 35. Você conheceu o Cazuza em algum momento? Você ouviu a música dele? Eu conheci Cazuza no primeiro filme do Cazuza, que foi um filme que era Cazuza, O Tempo Não Para, né? Que é um filme que foi Sim. feito pelo Daniel de Oliveira, enquanto Cazuza, né? E foi um filme que me marcou muito. Naquela época, eu era, acho que foi de 2005, talvez esse filme, eu devia ter 12, 13 anos. E foi uma época em que eu olhei para aquilo e vi uma pessoa que lutava bastante, eu então, né, eu era o que eu considero hoje uma criança viada naquela época, né? Então era como se fosse olhar para um lugar onde as pessoas amaram alguém que era não heterossexual, né? O Cazuza se colocava enquanto um homem bissexual, né? Mas alguém que poderia se relacionar, um homem se relacionando com outro homem e ser amado pelo público. Porque o Cazuza foi amado, né? O Cazuza foi um ídolo para muita gente. Ele foi amado muito, porque ele era incrível, ele era um gênio, ele era um maravilhoso na música. Livre, né? Ele passava uma liberdade que, para um adolescente que conheceu o Cazuza, você dizia assim: tudo é possível, né? Pois é, tudo é Maravilhoso. possível. Pois é, e aí dentro desse contexto, eu sabia que de alguma forma eu queria estar próxima dessa história, principalmente em relação a olhar para o lado e ver que em 2005, 2010, ainda enquanto adolescente, esse fantasma do HIV ele ainda assombrava a mim. Naquela época ainda me colocava enquanto um homem gay, né? Mas aquilo ficava como um fantasma para toda a comunidade LGBT ainda. E eu vi que eu queria estar próxima disso de alguma forma, trabalhar com isso. Eu nem sabia que a medicina ia atravessar o meu caminho, mas que trabalhar e falar sobre prevenção, sobre STs de uma forma mais desconstruída, de uma forma mais descomplicada, foi algo que, por exemplo, eu busquei dentro da faculdade. Projetos de extensão onde a gente conversava com jovens a respeito de HIV, para tentar construir uma nova imagem para aquelas pessoas, sem demonizar o HIV, né? Sem colocar o HIV
nessa culpa cristã, nesse pecado, né, que é muito veiculado, né? Se fosse hoje em dia, obviamente que o Cazuza não teria morrido, né? Não teria, não teria. Ele teria conseguido um tratamento de excelência, de graça, gratuito no SUS, com No pouquíssimos Brasil, né? comprimidos Porque ele, na no época, foi para Brasil. os Não Estados ia Unidos. precisar ir para os Estados Unidos, né? Não ia precisar ir para Boston para fazer tratamento. E com pouquíssimos efeitos colaterais, e com toda certeza ele estaria aí cantando pra gente Ai, ainda. gente. Que dó, né? Aqueles remédios causaram tantos efeitos nele, até a pele dele ficou mais escura, né? Por que que era assim, Mafê? Os efeitos colaterais das medicações que eram utilizadas na década de 80 eram efeitos muito grandes, né? Efeitos muito graves. Efeitos que atacavam o organismo enquanto atacavam o vírus, né? Então, o primeiro remédio para o HIV, que é o AZT, ou Sim. zidovudina, né? Ele é um remédio que era utilizado para outra coisa. Ele era um remédio utilizado para câncer na década de 80, numa dose muito maior. Hoje, esse remédio ainda existe. Esse remédio, ele ainda pode ser utilizado hoje em algumas situações. Ele não é o recomendado, mas ele ainda pode ser usado. Mas já houveram vários ajustes de dose, na dose correta, que não seja maleficente para quem toma. Então, tudo estava se conhecendo, então ninguém sabia qual era a dose certa dos remédios, qual era os efeitos colaterais a longo prazo. E esses remédios, infelizmente, não atacavam só as células infectadas pelo HIV, atacavam as células boas também e acabavam destruindo vários componentes aí do organismo. Você sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu brinco que eu sou homófila. Sou homofóbica, não, eu sou homófila, porque, gente, eu sou tão grata e tive tantos amigos homossexuais, LGBTs na minha vida, e eles foram tão importantes para mim intelectualmente, né? Inclusive, um grande amigo, até me emociono de contar para vocês, que morreu de AIDS, né? Naquela época. Ele era pintor, era um artista, e aí tem aquela frase famosa do Cazuza: meus heróis morreram de overdose, e os meus heróis morreram de HIV. Muita gente que eu admirei morreu de HIV, inclusive esse meu grande amigo, Deca Conde, que foi super importante para mim. Eu era adolescente quando eu conheci ele. Felizmente, meus pais não tiveram nenhum preconceito de eu ter meus amigos gays, de levar em casa, inclusive quando ele estava já contaminado, e não teve isso de, né, que as pessoas jogavam os talheres fora. Era tanta Sim. ignorância naquela época, era tão chocante. E aí, eu, como jornalista, né, e acredito como qualquer pessoa que assistir a série do Cazuza, vai ficar muito, como eu fiquei na época, como todos os fãs de Cazuza ficaram na época, indignada com a capa que a Veja soltou. Né? A Veja, essa é uma capa ensinada nas faculdades de jornalismo sobre como não fazer jornalismo. Né? E Sim. olha, eles fizeram essa capa, eles expuseram o Cazuza, eles foram uma dupla de repórteres na casa. Aí na série conta tudo, gente, os bastidores de como foi feita essa famigerada capa. Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. E aí, dentro da matéria, eles falam barbaridades, tipo, hoje em dia ele precisa de ajuda até para fazer suas necessidades. É uma coisa tão brutal. E o Cazuza teve tanta confiança nos repórteres para fazer, e depois o resultado foi esse, e ele foi direto para o hospital depois de ver essa capa. Esse negócio deve ter tido um peso muito grande na saúde do Cazuza, né, Mafê? Porque imagina só, ele não estava se entregando, ele estava lutando, né, para viver. Ele sabia que realmente a luta era uma luta difícil e que já estava em vias de não dar certo, né? Porque ele estava ali debilitado, ele via que ele não era o mesmo Cazuza do início do tratamento. E num momento em que ele tentava utilizar essa plataforma dele, né, todos esses fãs, essa fama, para poder, de alguma forma, alertar as pessoas, falar sobre isso de uma forma não estigmatizante,
ele é utilizado, né, de uma forma cruel para expor todo o preconceito que uma junção de jornalistas tinha a respeito de ser LGBT, de viver com HIV, né? E foi colocado aí de forma totalmente exposta e não só ele, né? Porque como eu disse, essa capa, ela assombra pessoas LGBTQIAPN+, até hoje, né? Ela é a imagem que muita gente ainda tem sobre HIV. Que o HIV vai emagrecer, que o HIV vai fazer você ficar sozinho, que o HIV vai te consumir, que você vai morrer sem auxílio, sem tratamento, sem amigos. Porque é isso que a capa traz, né? Uma vítima da AIDS agonizando em praça pública, né? Então, é essa imagem que ainda muito se difunde a respeito de HIV. Quando, na verdade, não, né? Hoje, quem toma remédio todos os dias vive uma vida como qualquer outra pessoa, até mesmo melhor em relação a acompanhamentos de saúde, não tem diferença em relação à expectativa de vida, qualidade de vida, é a mesma de quem não vive com HIV, né? Obviamente, existem cuidados um pouco ali, um pouco aqui, mas não são cuidados que limitam em nada a vida dessa pessoa. Exatamente. Eu tenho um amigo que foi contaminado nessa época e que está até hoje maravilhoso, usando seus remédios. Né? Tem muita gente que convive com o vírus há muito tempo. Sim, a gente tem os sobreviventes da pandemia de AIDS, né, que enfrentaram essa parte onde não tinha remédio e conseguiram chegar até 1996, que foi o momento que a gente chama de terapia de alta potência, né? A partir de 1996, as pessoas tiveram a possibilidade de pensar que o HIV não seria mais um problema na vida delas, né? Mesmo tomando muitos comprimidos, elas ainda poderiam ter uma vida como elas tinham antes, né? Então, essas pessoas que de 1980 até 1996 não tiveram esse acesso, obviamente que também a gente não pode esquecer da importância que foi todas elas estarem ali também muito dentro dos movimentos sociais, falando a respeito e pedindo, cobrando o governo a respeito de medidas para controle, medidas para tratamento de HIV, para que hoje a gente tenha uma política pública que todo mundo que vive com HIV tem direito a remédio de graça o resto da vida. Teve muita mobilização de movimentos sociais na década de 80 e 90. Você já conhecia essa história da Veja, não? Eu já, desde Já muito conhecia. tempo, já conheço essa história. Pois é, porque essa história, a gente não sabia exatamente como tinha acontecido, né? Porque a Veja, eu trabalhei lá durante horríveis 8 meses, Mafê. Você faz o seu texto, a Veja muda tudo e deixa seu nome lá em cima, tá? Essa é uma prática da revista Veja. Então, a moça que, coitada, assina a matéria, ela tem muito pouco a ver com o texto final. Né? Então, a Ângela Abreu, que hoje é a Ângela Dantas, não sei nem se ela trocou o nome para poder espantar, porque fica uma mancha no seu currículo Claro. como jornalista ter assinado uma porcaria dessa, né? Então, a Ângela, ela chega lá e aí outro repórter, outro jornalista acima dela aparece para ir junto, tá? Que ele também não é responsável pelo texto final, na verdade. Quem é Pois é. responsável pelo texto final é o Mário Sérgio Conte, que foi editor da Piauí, que hoje está na Globo News. Ele que fez, e inclusive ele se recusa a dar entrevista para o documentário. É muito triste você se pensar. E o pior, gente, o pior que no documentário conta que ele foi para o enterro, foi cumprimentar a mãe do Cazuza. Sabe? Sim. É muita disfarçatez, né? É o antijornalismo, isso é revoltante. Eu achei assim, eu fiquei indignada de rever e saber mais sobre essa história. Eu que trabalhei na Veja, modificaram meus textos, colocaram frases que eu não apurei. Eu sei como é que é feita aquela salsicha, sabe? Uhum. É Mas é algo que impressionante. a gente não consegue é, trazer ainda, acho que medir
quantidade de efeitos deletérios que uma matéria teve na história do HIV no Brasil, né? Mas ela teve e ela tem até hoje. Sim, é verdade. A Carla Monteiro, que é uma jornalista, ela é biógrafa do Samuel Weiner, já esteve aqui com a gente no programão. A Carla tinha publicado, ela que me chamou a atenção para esse documentário, e ela publicou um trecho que eu vou ler aqui para vocês, que é um trecho da reportagem. Olha como é que pode um negócio desse, gente. Olha só. O mundo de Cazuza está se acabando com estrondo e sem lamúrias. Primeiro ídolo popular a admitir que está com a AIDS, a letal síndrome da imunodeficiência adquirida, o roqueiro carioca nascido há 31 anos, com o nome de Agenor de Miranda Araújo Neto, definha um pouco a cada dia rumo ao fim inexorável. Uma pessoa que está com uma doença grave, que lê uma coisa dessa, gente, se abate demais. Com certeza. Sabe? Com Os certeza. efeitos psicológicos que esse texto deve ter tido sobre ele, e a AIDS é uma doença, como é que fala? Que se aproveita dessa baixa imunidade, né? Com toda certeza, né? A gente tem o vírus atacando uma célula de defesa, mas a imunidade não é composta só por uma célula, né? Ela é composta por um todo, né? E aí a gente pensa, a pessoa que acaba sofrendo por um trauma ou acaba passando por um momento desse, né? Onde ela tem, por exemplo, a sua exposição jogada. Essa pessoa não consegue comer direito e junto disso não consegue nutrientes para poder estar ali também, obviamente já num estado mais avançado de, digamos, fase AIDS, né, que a gente diz, mas ainda assim, eu jogo a última pá de terra em cima dessa pessoa quando eu tiro dela, né, a esperança que ela talvez ainda tenha, né? Exatamente, exatamente. O termo que eu queria lembrar era oportunista, né? Porque tem umas doenças oportunistas, né? Tipo a pneumonia, que acabam Isso. sendo muito preocupantes para quem tem HIV positivo, né? Isso mesmo. Quando as pessoas estão com a imunidade baixa, não é propriamente o HIV que vai levá-las a óbito, né? São as doenças oportunistas. Doenças que, para quem não vive com HIV ou não tem problema de imunidade, não acontecem ou acontecem de forma leve. Para pessoas que têm problema de imunidade, acaba sendo uma doença grave. Exatamente. Hoje em dia, né, você falou que tem casos que a pessoa toma um remédio só, né? Isso mesmo. E também tem o PrEP, que é um remédio que a pessoa toma antes. Explica para a gente exatamente como é que funciona. Hoje, o tratamento do HIV, ele no Brasil, é baseado numa das melhores terapias que existe hoje disponível no mundo, né? A pessoa toma 2 comprimidos por dia e o efeito colateral é baixíssimo. Para quem já está com a carga viral indetectável, a gente pode passar até mesmo para um esquema que é com 1 comprimido por dia, menos efeito colateral ainda. E aí, para quem quer se prevenir, quando a gente fala de prevenção de IST, a gente ainda tem muito moralismo em cima do não, mas você tem que usar preservativo, tem que usar preservativo, tem que usar preservativo. Obviamente, o preservativo é um excelente método de prevenção, porque ele protege não só do HIV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis, né? E para quem pode gestar, ele também impede a gestação, né? Mas ele só é bom se ele é usado, né? E a gente sabe pelas pesquisas que grande parte dos casais heterossexuais ou até mesmo homossexuais não utilizam preservativo dentro das suas relações monogâmicas, por exemplo, né? E também estão pensando que o prazer importa. E tem gente que não sente prazer usando preservativo. E a gente precisa entender que tudo bem, porque hoje, em 2025, a gente tem outros métodos de prevenção que podem fazer essa pessoa estar tão protegida quanto usando um preservativo, né? A gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV. A pessoa toma 1 comprimido por dia, todos os dias, e ela fica protegida do HIV, nos mesmos níveis do preservativo. A gente já está vindo com tecnologias injetáveis de PrEP, então toma uma injeção a cada 2 meses e não precisa se preocupar.
ou tomam uma injeção a cada 6 meses para diminuir a chance do HIV. Elas não são 100% eficazes, mas elas batem os 99% de redução de chance do HIV, né? E, junto disso, essa pessoa está passando por consulta, está sendo orientada sobre uma prática sexual segura, está sendo orientada sobre vacinação para outras infecções sexualmente transmissíveis, está sendo orientada quais são os sintomas que ela tem que buscar para ver se está acontecendo alguma coisa de diferente, né? Então, tudo isso faz com que a PrEP não seja só um comprimido, ela é um acompanhamento, um pacote de educação em saúde sexual que a gente utiliza hoje para poder dar mais prevenção para quem precisa, para quem deseja, né? Me diga uma coisa, o fato de existir essa PrEP, eu acredito que não seja um fator preponderante em relação aos jovens, né? Mas tem muito jovem aí transando sem camisinha, né, Mafê? Você acha que o avanço do tratamento da AIDS, a existência dessa PrEP, deixou os jovens um pouco irresponsáveis em relação à forma que fazem sexo hoje? Sinara, acho que é bastante importante que a gente entenda que transar sem preservativo não é irresponsabilidade, tá? Quando a gente fala disso, a gente desconstrói todo um conceito que foi colocado dentro da gente, que só o preservativo é que trazia um sexo seguro. Isso não é mais verdade em 2025. Com toda certeza, a gente vê um aumento de casos de HIV em população jovem, população que não está aí se prevenindo com preservativo, mas que também não está conseguindo acessar a PrEP porque não consegue acessar o serviço de saúde, não consegue conversar sobre isso. Porque a gente precisa olhar para a gente, né? Quando a gente era jovem, a gente também tinha as nossas relações, a gente também fazia as coisas que os jovens fazem hoje, né? A diferença é que agora a gente está desse lado aqui e que a gente quer tentar mostrar de alguma forma. Então, para mim, o caminho não é incentivar somente o preservativo, é incentivar todos os métodos de prevenção que a gente chama de prevenção combinada. E fazer com que esses métodos estejam disponíveis para quem deseja e mais ainda para quem está tendo dificuldade para acessar hoje. Então, se eu tenho um pouco acesso por jovens, eu vou levar essa PrEP na escola, eu vou levar essa PrEP nos centros comunitários, no lugar onde ele faz o treino de esporte do bairro, para que essa pessoa consiga ver que a saúde está se preocupando com ela e chega para dentro da saúde. Porque se a gente ficar esperando aqui na unidade de saúde, não vai vir. Essas pessoas não têm interesse sobre isso. Então, o que a gente precisa é disseminar mais esse conceito para esses grupos que ainda não conseguem acessar a prevenção. Como é que você faz seu atendimento lá no Emílio Ribas? Ó, eu vou falar para vocês o Instagram da Mafê, tá? Para quem está assistindo a gente e quer saber mais, Mafê Infectologista, tá? Tudo junto, Mafê Infectologista, o nome dela é Mafê Medeiros. Vocês acham no Instagram e fora das redes, uma pessoa que quer saber mais, quer procurar lá no Emílio Ribas, tem um atendimento, como é que funciona isso? Eu trabalho no setor do pronto-socorro do Emílio Ribas, onde a gente faz atendimento porta aberta, né? Então, na grande maioria das vezes, os meus atendimentos são para as pessoas que vivem com HIV e não estão tomando remédio e acabam sendo acometidas pelas doenças oportunistas. Mas o Emílio Ribas tem um ambulatório para quem quer fazer PrEP, para quem quer conversar sobre prevenção combinada. Esse ambulatório também é porta aberta, é só você ir lá e conversar, falar que você está querendo ir nesse ambulatório, que eles vão te dar todas as orientações para você poder agendar. Esse atendimento ele vai ser feito de uma forma conjunta, não vai ser somente médico, vai ser uma equipe multiprofissional que vai estar te orientando e vai estar analisando a sua vida, porque é isso. Não existe uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo. Cada pessoa é diferente, cada pessoa pratica sexo diferente. Então a gente precisa analisar como essa pessoa está praticando sexo para que eu fale para ela qual é o melhor método de prevenção para ela se prevenir, não só do HIV, mas das outras ISTs também. Maravilha. Gente, olha, felizmente nossa entrevista está chegando ao fim aqui com a doutora Mafê Medeiros, infectologista do Emílio Ribas. Convidei ela aqui em virtude da entrevista dela no excelente documentário sobre o Cazuza que está na Globoplay. Coloca aí, por favor, Gui, o pôster
do documentário novamente, ó, original Globoplay, Cazuza Além da Música, maravilhoso, tá? Conta toda a história do Cazuza, sobretudo nessa parte da infecção, né, por HIV. E aí, vocês sabem que todos e todas que vêm aqui trazem uma dica cultural para vocês. A doutora Mafê trouxe uma dica. Olha só, a série Pose. Por que você está indicando essa série aqui para a galera, doutora? Eu acho que quando a gente está falando de HIV, a gente precisa também trazer histórias de alegria, histórias de sucesso. Obviamente que na grande maioria das vezes, quando a gente olha para trás, a gente vai ter muita coisa que também lembrar que foi feita errada. Essa série, que é a série Pose, ela traz a realidade do início da pandemia de HIV na década de 80, né, em Nova York, e como a cultura do ballroom conseguiu fazer-se presente e auxiliar essas pessoas dentro de um acolhimento coletivo, né? As pessoas LGBT trabalhando em prol de pessoas LGBTQIAPN+. É uma série que mistura a comédia, o humor, mas também tem os pontos importantes das mensagens a respeito de como a gente é importante a gente pensar na nossa comunidade, é importante a gente sempre olhar para o lado e falar: olha, então você já ouviu falar sobre prevenção, você já ouviu falar, você está se protegendo, né? Porque quando a gente cuida da gente, é um trabalho que a gente faz em benefício de nós mesmas, né? E Pose traz isso muito bem, trazendo essa realidade aí. É uma realidade, obviamente, fora do Brasil, mas é uma realidade que também precisa ser muito lembrada e muito vangloriada quando a gente está falando aí de todo um combate a HIV desde 1982. Maravilha! Ó, essa série está na Netflix, tá, gente? Para quem se interessar em assistir, está na Netflix. Eu fiquei super curiosa, não conhecia, fiquei com vontade de assistir. Vale Mafê, muito a pena. foi um prazer enorme conversar com Muito você, obrigada. tá? Eu quero que você apareça sempre. Eu vou te convidar mais vezes para você vir aqui Claro. falar sobre saúde, tá? E parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, Sinara, pela oportunidade de estar falando aqui, de estar aí levando a mensagem da prevenção do HIV. E fico muito feliz que você assistiu a série aí e gostou da série do Cazuza. Espero que todas as pessoas tenham a oportunidade de assistir, porque tá incrível, vale muito a pena. Tem informações que nunca foram veiculadas a respeito da história do Cazuza, que é muito importante da gente saber, para que a gente lembre e melhore cada vez mais. É isso aí, querido. Ó, beijão, tchau. Um beijo.